Ok, vamos lá, pessoal. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter um pouquinho, começar falando de alimentação, saúde, para a gente chegar no autismo, para que a coisa fique melhor organizada, e o autismo a gente pode conversar numa outra ocasião. Eu queria agradecer à comissão organizadora aí, a essa oportunidade de pagar uma dívida para o Alberto, né? Eu devia essa história aí de alimentação e saúde para o Alberto há muito tempo, eu não paguei ano passado. Que bom que vocês deixaram eu pagar agora. Fico muito feliz com isso. Vamos lá. Então, assim, tem um sumário, mas já vou passar e eu vou falar assim, ó, a introdução, né? A gente tem que começar a raciocinar de uma maneira totalmente diferente quando a gente fala em alimentação, né? Eu tive problemas pessoais de saúde, por isso eu comecei a estudar isso, por isso eu comecei a me interessar por isso. Isso foi crescendo cada vez mais na minha vida, né? E eu fiquei muito impressionado quando eu li um livro que eu vou falar para vocês daqui a pouco. A gente fala de alimentação, a gente pensa, vamos pensar aqui numa formiguinha, fazer um raciocínio numa formiguinha. São 12 mil espécies, tem uma importância fantástica na nossa vida, a gente nem percebe. Agora, a alimentação das formigas. A gente pensa que a formiga come açúcar, formiga come plantinha, formiga come outro insetinho. Mas existe uma espécie, uma grande parte das formigas, elas são formigas agricultoras. Elas pegam esse material todo orgânico que existe aí na natureza, levam para o seu habitat, para o seu formigueiro, para que cresçam fungos, né, nesse material orgânico. E é desses fungos que elas se alimentam, né? A gente fala, poxa, muita gente, tomara que muita gente saiba disso, mas algumas pessoas não se dão conta de que ela está tirando aquele material orgânico, levando para que cresça fungo, e eles se alimentam do fungo. Quando a gente fala em micróbio, micro-organismo, tudo a gente pensa numa coisa ruim, né? Doença. Mas não, os micro-organismos, os fungos, as bactérias ajudam muito a gente. E esse livro me impactou muito, né? Quem quiser, eu tenho ele, depois eu posso até compartilhar, porque é um livro que está na academia, tem no site Academia, você consegue fazer o download tranquilamente, sem grandes questões, mas quem tiver interesse pelo livro é muito interessante. Porque desse conjunto todo biológico que você está me ouvindo aqui, ou que vocês estão aqui na palestra, né, um ser humano comum, 10% só das células que habitam esse sistema são humanas. Os outros 90% são de células não humanas, são fungos, bactérias e um monte de coisa que habita a gente e a gente não entende. Quando a gente não percebe isso, né, não tem essa percepção. Quando a gente decifrou o genoma humano, havia uma ideia de que isso tudo ia passar de uma maneira muito à frente, né? Que a gente ia mudar, acabar com as doenças, acabar com o câncer, mas isso não aconteceu. O que deu para fazer muito legal foi isso, começar a perceber que no nosso sistema, um ser humano biológico normal, né? Normal, tem 90% de células que não são células humanas, né? Isso é uma coisa interessantíssima, né? Aí a gente tem um certo problema durante a nossa vida, né? Quase a totalidade das pessoas, de uma maneira ou de outra, adoece. E adoece ao longo do tempo, né? Por vários motivos que a gente pode até conversar, se der tempo, mas são vários motivos que levam ao adoecimento, tanto do físico, tanto do mental, que a gente não consegue mais separar. Eu não consigo mais separar hoje o que é físico e o que é mental. Para mim, o físico interfere muito no mental, assim como o mental interfere totalmente no físico, né? A gente faz psicanálise e a gente vê exatamente isso acontecendo. E isso lembra da história da nossa vida, né? De como é que a gente foi, como é que a gente caminhou, e como é que a gente está agora, e o que a gente pretende para o nosso futuro. Lembrando que isso tudo, esse adoecimento, todas essas questões são referentes à nossa finitude, né? A trajetória humana tem um tempo aqui na Terra, né? Tem muita gente que viveu muito, vive muito, mas assim, a gente tem um período para passar aqui, e esse período ele vai acabar. E muita gente não se dá conta disso e vive como se não houvesse amanhã, né? Isso que é o mais interessante, né? Nenhum ser que a gente conheça deixa de se alimentar, né? Mas o alimento que nos afeta é um alimento tem certas particularidades.
Por isso eu comecei a estudar suplementação, por isso eu comecei a estudar alimentação, porque, é, vejam bem, o magnésio, por exemplo, todo mundo tem que usar magnésio uma hora ou outra da vida e se puder, suplementar magnésio a vida inteira, porque o magnésio ele é rico em solos, e vai ser rico nas plantas, e vai ser rico nos animais que comem planta, em lugares que têm vulcões em atividade, lugares mais recentes. Não, a nossa terra aqui é pobre, é paupérrima em magnésio. Então, nós temos que suplementar magnésio. É uma coisa que afeta diretamente nosso cérebro, a nossa memória, a nossa cognição. Magnésio é fundamental. Isso é só um exemplo, né? O nosso solo é pobre. E pobre em outras coisas também, porque os defensivos agrícolas, eles, assim, vamos raciocinar o seguinte: como é que o nitrogênio o ferro entra num vegetal? Num vegetal, para você poder consumir esse vegetal e ele ter essas substâncias, esses nutrientes importantes para a gente, depende de micro-organismos. Se você enche de fertilizante, não, de defensivo agrícola, né? Toda essa terra, o defensivo agrícola acaba com esse micro-organismo e faz com que esse vegetal também seja pobre em vários nutrientes que vão fazer com que aquele alimento, o pessoal diz, isso é rico em proteína, isso é rico porque tem nitrogênio, isso é rico em ferro, porque uma bactériazinha coloca, um funguinho coloca o ferro lá dentro desse vegetal. Isso não acontece, né? O que se fala, quando você pega um nutricional, o ovo tem tanto de proteína, tem tanto. Que ovo de que você está falando, né? De que leguminosa que tem aí o ferro que você precisa, né? De qual você está falando? Porque a gente planta essas coisas e hoje em dia as coisas crescem, o que crescia em um mês, 2 meses, leva 10, 12 dias para crescer. Um gado que levava meses, meses, meses para se desenvolver, hoje, em pouco tempo, você tem um gado pronto para o abate. Uma ave, a ave, então, é uma velocidade estupenda que se faz uma ave crescer para pra poder ser abatida e ser servida, né, como alimento para as pessoas. Então, tudo isso modificou muito o alimento para a gente, né? E, e a produção está cada vez mais alta, isso porque, há um tempo atrás, uma pessoa falou que a gente ia passar fome. Aí, alguns cientistas, até famosos, aí, como o Haber e Bosch, que desenvolveram uma técnica de colocar amônia para dentro dos processos, né, dentro do nitrogênio, para que fosse absorvido. E mais tarde eu vou falar sobre o trigo, né, e sobre o leite, que são grandes elementos, hoje em dia, vilões na alimentação. Eu acho interessante que existe na nossa ideia a pessoa que estuda é inteligente, a pessoa que não está nas coisas, e os visionários, né? Eu acho o Walt Disney, eu boto sempre aqui, o Walt Disney é um visionário, né? Ele mostrava que o homem ia dominar o homem, né? Como é que ele botava? Ele botava o Pateta, que é um cachorro, tomando conta do Pluto, que é outro cachorro, né? Isso é o homem no domínio do homem, né? E falava uma coisa muito interessante também, que era isso aqui, ó. Isso aqui são patos comendo um frango. Olha que coisa interessante, né? Um pato comendo um frango. Você imagina um pato comendo um frango? Mas ele mostrava isso para a gente. E isso, por incrível que pareça, era uma visão de que o que acontecia com a proteína prion, ou prion, conforme vocês desejem, né? Por exemplo, a proteína prion, ela foi visualizada e estudada a partir da doença da vaca louca, né? Da síndrome da vaca louca. Porque um pecuarista inglês resolveu que aqueles restos de osso, tendão, tudo que ele tinha do processamento do gado dele lá, poderia servir de alimento para o próprio gado. Ele, olha que ideia genial. Pô, vou jogar isso aqui tudo fora, eu vou reprocessar isso aqui, botar junto com a ração e o gado vai começar a comer. E isso cria uma proteína deletéria, que é uma proteína que é considerada uma proteína infecciosa. Ela vai de estrutura em estrutura, como se fosse replicando, como se fosse um vírus, uma bactéria, se replicando
para destruir o sistema nervoso central. Isso foi muito conhecido quando a gente começou a estudar a síndrome da vaca louca, mas acontece nessas outras doenças que afetam o ser humano. Isso também é visto nas tribos antropófagas. O Kuru, por exemplo, é das tribos que comiam carne humana, entre eles mesmo. Lá. Um comia carne humana da família ou do vizinho, e eles desenvolviam uma neurodegeneração que acabava com o seu sistema nervoso. E eles iam morrendo, ano a ano, iam morrendo cada vez mais, e o Kuru foi descrito, né, nessa tribo. Então, assim, a proteína prion, né, ou prion, veio dessa história de você canibalizar. A vaca louca foi um exemplo que começou na Inglaterra, mas você tem hoje em dia, ainda tem outras doenças que a proteína prion aparece, algumas não têm uma explicação, não há um canibalismo aqui, de Jacob, na Gerstmann-Strauss-Scheinker e na insônia familiar fatal, mas o curu é das tribos que fazem isso e a síndrome da vaca louca também. Essa proteína se desenvolve, está aqui o esquema aqui do lado, né, o prion normal e o prion patogênico, que vão fazendo aminoácidos em beta, né, essa beta-hélice, e isso vai destruindo o sistema nervoso central. Talvez dê para passar um videozinho aí, mais tarde, que vocês vão tomar conhecimento disso. O trigo modificado, né? O trigo é a base da alimentação de muitas sociedades, da nossa inclusive, né? E eu sempre brinco, a gente já comeu o pão de Jesus, que ele dividiu. Hoje a gente come o pão que o diabo amassou, porque em 1798, esse Thomas Malthus falou, ó, vamos passar fome. O trigo vai demorar muito para se desenvolver e vai morrer gente de fome porque não vai ter trigo. Em 70, o Norman Borlaug ele criou um grão resistente, fez alterações genéticas e criou um grão resistente. Esse grão resistente aumentou 800% a produção de trigo. Olha que absurdo. Ele ganhou um prêmio Nobel. Só que esse trigo ele é tão grande, ele é tão desenvolvido, que quando você vai absorver esse trigo, o seu intestino ele passa pelas barreiras, passa pela bactéria que tem lá no intestino, passa pelas barreiras, e quando ele chega dentro do nosso sistema orgânico, ou seja, quando ele ultrapassa as barreiras do intestino para ser absorvido, ele é reconhecido como um agente agressor. Não é como um nutriente, como uma proteína. Ele é reconhecido como se estivéssemos sendo invadidos aí por um absurdo de uma bactéria ou um ser gigantesco para entrar na nossa corrente sanguínea. Isso ativa o nosso sistema imunológico, de maneira geral, e isso faz com que a gente reaja contra esse trigo alterado. Assim como o leite. Todo mundo fala do leite, o problema do leite é a lactose. A lactose é um dos menores problemas do leite. A caseína, que é uma proteína gigantesca, é que dá esse mesmo efeito, né? Quem toma leite e come pão, a grande maioria aí vai ter aquela catarrada de manhã cedo, escorre nariz, tosse. Todo dia de manhã é aquela limpeza do sistema imunológico, né? De secreções que estão aparecendo no seu organismo. E tudo por conta disso, né? Não é todo leite que é problema e nem todo trigo é problema. O problema é que as coisas vão sendo processadas, porque um dia isso aconteceu, né? Um dia vai faltar alimento para todo mundo e eu preciso processar cada vez mais. O gado cresce de uma maneira exponencial, é feito só para produzir, né? Você vai beber leite, às vezes, que vem de vacas que tiveram mastite, que tomaram antibiótico, que vão alterar sua microbiota intestinal, suas bactérias intestinais, e você nem está sabendo disso, porque a vaca fica de quarentena enquanto está com mastite, mas daqui a pouco ela é reintegrada com aquela carga de antibiótico ainda saindo pelo leite dela. Mas a gente tem que tomar atenção com a pasteurização, né, que é uma pasteurização mais lenta, né, você aumentar bastante, diminuir bastante a temperatura lentamente, porque hoje existe esse UTH, que é botar uma temperatura alta rapidamente e descer rapidamente. Esse UTH é o pior, porque ele desnatura muita coisa, ele atrapalha muito a produção do leite, e sim, o leite e o trigo são dois
problemas na nossa alimentação. Quem conseguir aí tirar açúcar, leite e trigo da sua dieta, que não é muito impossível, vai ter uma grande, vai conseguir uma grande coisa na sua vida. Para se ter uma ideia, que vamos aprofundar um pouquinho mais, ó, esse slide até da minha esposa, que eu tomei a liberdade de surrupiar, a parte de baixo aqui do, do slide, da fotografia, é o seu sistema já imunológico, né, atuando com o seu sistema, as células do sistema imunológico, com seus anti-TNF, com suas substâncias, é, as substâncias inflamatórias, e aqui em cima está bacteroides e funicúlios, são as coisas que vão sendo absorvidas. Elas passam primeiro por uma barreira de bactérias e antes das vilosidades intestinais, porque na verdade o que você come é esse movimento da digestão, né? A barreira química é muito importante, as bactérias agem, né? Barreira microbial, ou seja, a microbiota está aqui, depois você tem a barreira química, e depois você vai absorver essas coisas. Olha que importância que tem a gente ter a nossa flora bacteriana organizada. Se eu pudesse pedir para levantar a mão aí, ó, quem toma omeprazol na vida, acho que quase que a totalidade das pessoas aí iam levantar a mão dizendo que tomam omeprazol. O omeprazol, ele tira o seu pH do estômago, que é mais ou menos 10:3 para 10:5. Aí você fala assim, pô, 10:3, 10:5 está perto, mas não, é a casa de milhão e a casa de bilhão. Então você fica 1 milhão de vezes menos ácido no seu estômago do que de quem não toma omeprazol, inibidor da bomba. Aí você cria um grupo de bactérias totalmente diferente do que a fisiologia idealizou, né, para você viver bem. Então, essa absorção aqui, esse sistema digestório aqui, que chega no intestino, passa pela barreira microbial, depois passa pela barreira química, para passar nessas vilosidades e aí ser absorvido e ser colocado aqui no sistema de absorção, no sangue, né? Para ser absorvido pelo sangue. Aqui embaixo, então, essas célulazinhas e essas letras aqui, LB1 beta, TNF-alfa, são os fatores mais importantes inflamatórios que quando você recebe uma partícula dessa de trigo ou uma partícula dessa de leite muito grande, isso vai ativar esse sistema inflamatório, reconhecendo isso não como nutriente, mas como um agente agressor. E aqui você vê, olha, quem tem a primeira simbiose, né, tá tudo ocorrendo normal. Você tem uma barreira química, uma barreira de bactérias, à esquerda aí da fotografia. Você tem uma barreira química, uma barreira bacteriana, uma barreira química, as velocidades absorvendo, o substrato sendo absorvido, né? Você acredita em mas você não, isso é alimento, vamos estar alimentando. Você com a disbiose, que é o problema, né? Que quem não tem uma flora bacteriana bem ajustada, ela começa a ter esse tipo de depressão e começa a passar alimentos cada vez mais grosseiros e muitas vezes as próprias bactérias tomam conta do seu intestino que elas teriam que ficar fora do seu sistema imunológico, elas começam a entrar em contato com o seu sistema imunológico por essas junções aqui. E olha a terceira fase, que é o leak gut, é o espaço, é a abertura, é a quebra da integridade do intestino, recebendo moléculas maiores, bactérias, agentes, e isso aí, seu sistema inflamatório vai reagir e você vai ficar cada vez pior. Agora, existe uma ligação, né, que a gente gosta de dizer, que é do intestino e o cérebro. Né? Eu vou tirar o som aqui, porque esse é um som em inglês, mas vocês vão ver que ao longo da absorção, como vocês fazem, como faz mal você ter uma absorção dessa e como se produzem os gases, né? Olha só, o alimento vem, ele passa pelo seu intestino delgado, depois vai ao intestino grosso, e ali, essas bactérias, elas vão absorvendo os nutrientes, as partículas vão entrando em contato com seus receptores, você vai conseguindo absorver, e você vai passando isso aqui, isso é o intestino, né? Os açúcares, as bombas de açúcar,
O que você vai absorvendo, açúcares não, esses açúcares são todos os açúcares que a gente come. As moléculas vão entrando, vão absorvendo, e você vai passando isso para o seu intestino, né, ao longo do tempo. Aí existem, quando a sua flora bacteriana está alterada, né, você tem uma outra formação que é dentro do intestino. Vocês vão ver agora que as bactérias elas vão fermentando aquele alimento e vão formando gases. Olha só, a bactéria que forma os gases vão formando os gases, e esses gases é que dá esse mal-estar na gente, né? Então, isso é, até certo ponto, normal, mas se for um sistema complicado, né, de alimentação de bactérias, isso vai piorando cada vez mais. Isso inflama seu intestino, e existe uma conexão do intestino com o cérebro, né? Ou seja, as substâncias que você está absorvendo são substâncias que você vai levar exatamente para o cérebro, porque a dopamina, tudo, eu formo dopamina, o substrato todo, tudo de todos os nossos neurotransmissores estão no nosso intestino, então vem do nosso intestino. Olha só, outra coisa que é importante a gente conversar aqui, o contínuo da doença e bem-estar, né? A pessoa, muita gente fala assim, eu tinha boa saúde, mas eu comi uma manga e passei a ficar muito doente. Não é bem assim, né? A gente entende que ao longo do nosso processo, a gente vai adoecendo. Então, se você está no ponto neutro, é hora de você caminhar para o bem-estar, né? Com consciência, educação e crescimento. Se você está no ponto mais para lá, quase na morte prematura, dá tempo de você começar a tratar para resolver o seu problema, né? A gente sempre fala isso aqui porque a gente, se for levar a vida comendo qualquer coisa, bebendo qualquer coisa, a gente acaba morrendo. Agora, veja bem, eu estou num carro aqui que custa muito dinheiro. Eu paro em qualquer posto de gasolina para botar óleo diesel nele, é diesel, para botar óleo diesel? Não, eu procuro o melhor diesel, eu procuro o melhor combustível. Agora, a gente não, a gente come qualquer porcaria. Isso aqui é um grande problema. Então, olha só, as doenças estão aqui numa árvore. Ó. O que acontece? Você tem a genética, que influencia, uma inflamação subclínica, que eu reconheço inclusive no autismo, a glicação, que é a forma de você ter uma forma rudimentar do diabetes, você glicar suas moléculas, a oxidação, né? Você tem o estresse oxidativo, a imunidade, seus hormônios, tudo que afeta a sua saúde está levando para um estilo de vida. Aí, se você dorme bem, se você come bem, se você. Gestão de estresse é a coisa mais complicada do mundo, né? Que todo mundo devia fazer psicanálise, mas pouca gente faz. Se a sua atividade física é nenhuma e seus relacionamentos são tóxicos, não são bons, você vai começar sintomas e doenças, e daqui a pouco você está doente mesmo. Tem dados americanos aqui interessantes, ó, que 6 em cada 10 adultos têm uma doença crônica, né? E 4 em cada 10 têm mais de uma doença crônica, 2 ou mais doenças crônicas. Olha as carências americanas, que o americano leva a sério, um dado de 2022. 45% dos americanos do estudo têm deficiência de vitamina A, 46% têm deficiência de vitamina C, 95% têm deficiência de vitamina D, que é um neurohormônio, faz toda a diferença na nossa psique, no nosso sentido, na nossa vida. 84% de vitamina E também, que é um precursor de quase tudo na nossa vida, e 15% de zinco. Olha que drama americano que o americano vive. A gente deve viver um pior, só que a gente não consegue fazer uma estatística desse tamanho. 75% vão morrer de uma doença crônica não transmissível, ou seja, de um problema que ele poderia ter evitado, né? Você ter Covid, o cara passa Covid para você morre, isso não é evitável, né? Até certo ponto é controlável, mas não é evitável. Mas você ter doença coronariana vascular, como está aqui no segundo, doença renal, o câncer, o diabetes mellitus e as doenças, o Alzheimer, né? Alzheimer diseases, que não é só o Alzheimer, são todas as demências aqui, você tem 75% disso das mortes. E 1 a cada 2, 50% morre de doença coronariana, que é o meu problema. Olha só que tristeza. Eu corro atrás de resolver meus problemas de coronária, porque e nos Estados Unidos, 1 em cada 2 desses 75% morrem disso.
E naquela visão de que a gente é célulazinha pequenininha, olha o tamanho de uma bola de basquete, né? Olha o tamanho da molécula de água, tipo, bola de tênis, uma molécula de água, isso é a graduação das nossas partículas, né? Aí você tem dentro dessa faixa aqui, de anticorpo e vírus, né? A grande maioria dos nossos componentes celulares, é entre 10 e 10 a 2 nanômetros, né? Bem pequenininho. Então, a composição da microbiota intestinal, está quase acabando o meu tempo, né? Uma hora mais 10 minutos. A gente tem 500 espécies, mais ou menos, de microbiota intestinal normal, né? E a gente tem bacteroides, firmicutes, bactérias e actinobactérias. Isso tudo faz bem. Algumas espécies raras, Streptococcus, Escherichia coli, a enterobactéria também vivem sem fazer doença, né? Nessa proporção aqui. 100 mil milhões, 100 bilhões, né? E a evolução da microbiota intestinal? Olha só, o bebê de 0 a 3 anos, ele tem uma microbiota pequena, né? Poucas bactérias. O adulto tem maior. E o idoso, né, já tem menos. Então, assim, a grande questão é formar essa microbiota muito bem formada na criança, para que tenha um adulto saudável, continuando a se alimentar bem, e para que o sênior, né, precise de menos bactéria para sobreviver, porque ele vai ter grandes necessidades e pouca flora bacteriana. Aqui é uma ideia só de concentração de quanto você tem de estômago, de quais são as principais bactérias do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso. Lógico, o intestino grosso é repleto de bactérias, né, para fazer o resto da digestão. Então, a microbiota intestinal tem 4 funções principais, né? A digestão, a defesa, o desenvolvimento do sistema imunológico, né? Ajuda o funcionamento digestivo e é uma barreira contra antígenos, patógenos e toxina. Essas bactérias, esse intestino, ele tem que estar bem organizado com um número de bactérias bem equilibrado para que uma outra bactéria não apareça e cause doença na gente. Então, isso é importantíssimo, porque daqui a pouco, se você tem uma, por exemplo, como no autismo, tem uma alimentação seletiva, as bactérias do autista são totalmente, a microbiota do autista é totalmente alterada. E você precisa fazer uma maneira de prover probióticos nele, né, de bactérias do bem, para que ele consiga viver melhor. Agora, nem só a alimentação influencia a microbiota intestinal, né? A microbiota é como se fosse a selva amazônica é uma microbiota e a África lá é outra microbiota. Então, a localização geográfica, aqui no Brasil nós temos uma microbiota, o americano tem uma diferente, né? A genética do hospedeiro também é importante. Se você faz exercício físico, se você se estressa, se você toma antibiótico, a idade, eu já mostrei para vocês, a sua motilidade gástrica, se você toma omeprazol, se não toma, né? É, outros peptídeos microbianos, que pode acontecer também. As secreções gástricas, né, que o omeprazol altera totalmente. A dieta é só apenas uma dieta. Até o tipo de parto, né? Se você teve um filho de parto normal ou parto cesárea, a microbiota da criança já vai ser diferente. Então, aqui são todas. Existe um eixo que é claro, o intestino-cérebro, né? Quando você está preocupado, você tem diarreia. Quando você está com alguma cólica, você fica desesperado, dá uma ansiedade muito grande. Então, isso tudo acontece por conta da desbiose e das doenças relacionadas, né? Se você não tem uma boa. Existe um estudo em que, na depressão, existe uma similaridade de microbiota na depressão, por exemplo. O pessoal faz cultura das fezes de alguns deprimidos e viu que existe uma quantidade de bactéria, de determinadas bactérias, secretando determinados tipos de neurotransmissores que podem justificar algumas depressões, né? Não dá para generalizar tudo, mas dá para saber que a doença degenerativa, né, que é o Alzheimer, as demências, o curu que eu expliquei para você, no caso da dieta do antropófago, do canibal,
Ele mostra que está relacionado, você se alimenta e isso cria bactérias, cria peptídeos que podem acabar com o seu sistema nervoso central. A obesidade, né, a epilepsia, a drogadição, o, 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 o ataque isquêmico transitório, né, os AVCs da vida todos estão aí. Do autismo, eu queria mostrar a vocês que existe um desenvolvimento normal. O autismo, em determinado momento, ele começa a ter dificuldade com a poda e cresce muito. E a regressão do autismo, né, que são os maiores cérebros, que quando se faz uma necrópsia de autista, você vê o cérebro sem podas, com muitas sinapses, com muitas que a gente precisa. Né? Quem lembra da neurociência, aí, de estudar neurociência, sabe que é importante você fazer um tipo de poda, um tipo de corte das suas sinapses. Você não pode viver com as suas sinapses todas. Você tem que estar sempre você usa aquela parte do cérebro, você estimula mais. Você não usa, você vai podando. Você tem que ter um número equilibrado também das suas sinapses e das suas células nervosas. Olha só, um estudo mostra que 67% das crianças dentro do espectro autista apresentam um transtorno de seletividade alimentar. A seletividade é um problema para o autismo, né? Porque a mãe, de certa maneira, fica confortável, ela come só salsicha e nougat. Ótimo, então vamos dar salsicha e nougat que ela não passa fome. Só que salsicha e nougat no intestino dessa pessoa vai criar um grupo de bactérias que vão metabolizar salsicha e nougat e só vão dar aquele tipo de neurotransmissor. Ou seja, isso não é o mais adequado. Você precisa de um suplemento, você precisa de botar na dieta dessa criança, que é difícil ela querer comer um brócolis, né? Como está aqui o maiorzinho aqui, difícil ela querer comer uma coisa nutritiva, mas você precisa dar um jeito de fazer com que ela tenha a ingestão de bactérias do bem, probióticos, cepas bacterianas, né? Se você porque essa figura é um pouquinho mais complicada, mas se você tem uma eubiose, né, você tem um sistema, um eixo cérebro-intestino bem organizado. À direita aqui, se você tem uma disbiose, isso tudo vai começar a influenciar. Uma inflamação crônica sustentada ao longo de anos vai fazer com que seu sistema nervoso passe mal. Veja bem, se você esses quadros aqui, vamos começar aqui da farmacologia puridade, né? Você vê que a criança, quase todas as crianças que eu conheço já tomaram amoxicilina. A amoxicilina destrói um monte de bactéria do bem que tem no seu intestino e vem as doenças, vem a inflamação crônica, vem a gripe, vem o resfriado. Existe uma geração aí, que deve ter alguns representantes nesse grupo, certamente, que tomou Gardenal. Gardenal era passado assim indiscriminadamente. Lógico, criança fumando e bebendo é raro, mas existe. Mãe que bebe cria uma criança com uma síndrome do alcoolismo fetal, que essa criancinha aqui do lado dessa moça de bustier verde barrigão aqui, ela bebe e vai criar essa criança com uma síndrome de alcoolismo fetal. O que se dá de remédio para uma grávida hoje em dia é espantoso. Eu não sei como é que ainda não pararam com essa questão. Para tudo a pessoa tem um remédio. A medicina está numa situação muito complicada. A talidomida fez o que fez, né? Desgraçou um monte de seres aí com dificuldade de mão e braços aí, pernas, e fumar diante de uma criança também é um absurdo. Hoje a gente tem a Ritalina aí, que é maravilhoso a Ritalina. Ninguém sabe a longo prazo qual é o efeito dessa Ritalina, né? Metilfenidato é uma droga que hoje as pessoas pedem para fazer vestibular, chegam lá no consultório, você pode me passar, eu vou fazer vestibular, Ritalina. Assim, qual é a doença, né? Eu não passo mais remédio, graças a Deus. Eu fico muito, muito chateado quando as pessoas vêm pedir esse tipo de... O médico hoje é uma pizzaria delivery. O cara quer que você faça o que ele quer. Ele quer comer a pizza que ele deseja. Não é assim que a medicina evoluiu até onde está, que é ruim, não acho boa, mas essa medicina que eu pratico, que eu luto hoje, que é uma medicina integrativa, funcional, que dê a você condições de ter uma vida melhor. Não uma vida, se eu tenho dor de cabeça, eu tomo um remédio. Se eu estou com muito sono, eu tomo para acordar. Se eu não durmo à noite, eu tomo para dormir. Isso não vai levar você
a lugar nenhum. Você pode viver num quarto desse, que é o quarto da obscuridade, ou pode dormir num quarto desse. Né? Você que vai escolher, né? Onde é que você quer chegar com a sua vida. Todo mundo vai dormir, né? Está cansado, vai acabar dormindo aqui ou vai acabar dormindo aqui. Eu te garanto, se você dormir numa condição melhor, num lugar melhor, num lugar limpo, não precisa ser luxuoso, mas num lugar agradável, luxuoso, você vai ter uma vida melhor. Então, assim, a gente tem que cuidar desses 10% de célula humana que a gente tem, para que as bactérias não cuidem pela gente, né? Há quem advogue hoje em dia que aquela vontade de comer doce que você tem de vez em quando, eu quero comer um chocolate, não é sua, é de alguma bactéria que está querendo se desenvolver com chocolate, com outras coisas, e obriga você a comer. Então, tome cuidado, faça com que o seu cérebro domine o seu corpo e domine esses 10%, né? Porque daqui a pouco você vai ser dominado por esses 90% de bactéria aí, vai te causar doença, vai te fazer morrer e não vai levar você a lugar nenhum. Tá bom, pessoal? O que eu queria falar era isso.